pastor presidente, Fabrício Souza. Quero louvar a Deus pela vida da esposa dele, por todos que estão aqui nesta noite, visitantes. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus tem uma palavra ao seu coração. Sem muita demora, abra suas Bíblias em Atos capítulo 9, versículo 32. Estamos aí diante de uma campanha, quebra de maldição, e eu creio que Deus tem grandes coisas a fazer na sua vida. Em nome de Jesus, glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Deus tem sido fiel em cumprir as promessas em nossa vida. Diz assim, quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, Atos 9, 32, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitava em, e ali encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama, e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse-lhe: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, faz a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Versículo 35. E todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao... Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo levado, colocaram em um quarto alto. Último versículo. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorassem vir com eles. Coloca a sua Bíblia no assento, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. Levanta as suas mãos em nome de Jesus Cristo, mas levanta com muita fé, porque eu vim nesta noite debaixo da autoridade do Espírito Santo para profetizar na tua vida. Eu vim aqui debaixo da autoridade nessa sexta-feira, neste culto de quebra de maldição, para dizer para a tua vida, para a tua casa, que não haverá maldição. O meu Deus nesta noite quebra maldição, quebra impedimento. O meu Deus nesta noite quebra barreira. Nesta noite o meu Deus desfaz os laços do diabo para te entregar a vitória. Nesta noite eu vim aqui cheio da autoridade de Deus para te dizer: não vai haver fracasso, não vai haver derrota, porque Deus vai mudar a tua vida nesta noite. Quem crê, diga glória. Quem crê, diga glória. Esta noite é a noite de mudança na tua vida. Bate palma e glorifica. Senta glorificando a Deus. Queridos irmãos, nós estamos aqui diante de uma mensagem poderosa, aonde Jesus está falando conosco mediante a sua palavra. Primeiro, a Bíblia está apresentando um homem chamado Pedro. Pedro tem a sua história, a sua biografia. E Pedro, mesmo com toda esta ousadia e autoridade que Deus deu a ele, ele também tem um passado. Diga comigo, passado. Pedro foi um homem que negou a Deus. Pedro foi um homem que usou a sua espada e cortou a orelha de Malco. E nem por isso Deus deixou de escolher ele. Mesmo Pedro tendo um passado
por tudo isso e de chegar ao ponto de negar a Deus, mais à frente a vida dele muda. Porque o nosso encontro com Deus não é com acertos, é com erros que nós acertamos. Foi aonde Pedro passou a reconhecer que Deus tem algo para a vida dele. Foi aonde ele passou a entender que Jesus tem um projeto para ele. Só que para andar com Jesus, viver para Jesus, ele vai ter que mudar certas coisas em nossa vida. Começa pelas atitudes que nos atrapalha a viver um processo ou um propósito de Deus na nossa vida. Só que o que me chama a atenção, que com os erros de Pedro, fez ele ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Por quê? Ele errava, mas não saía de perto de Jesus. Ele falhava, mas não saía de perto de Jesus. E quando ele errava, tinha alguém para corrigi-lo. Quem? Quando ele errava, Jesus corrigia. E isso significa que quando nós erramos, mas estamos perto de Jesus, Ele vai tirar, Ele vai mudar você, mas não vai te arrancar da presença dEle. Então o grande segredo da vida de Pedro ter mudado é qual? Eu erro, mas não saí de perto de Jesus. Eu falhei, mas não saí dos pés de Jesus. E enquanto eu erro e fico aos pés dele, ele vai me mudar. Diga, Deus vai me mudar. Diga mais forte, Deus vai me mudar. Nesse ano de 2023, mediante os seus erros, mas fique perto de Jesus, porque ele vai te mudar. Ele vai te mudar, Ele vai te mudar. Ele quer arrancar os seus defeitos, Ele quer arrancar o que desagrada a Ele. Ele quer mudar a tua vida, Ele quer te lapidar. É melhor Ele tratar com você do que perder você. A intenção de Deus, a intenção de Jesus é pegar você, arrancar o que desagrada e fazer você de um vaso nas mãos dEle. Nesse momento, Pedro está passeando por toda parte. Ele está passeando por toda parte. E a Bíblia vai dizer em Atos 9:32 que ele desce em Lida para visitar os santos. Esta palavra santos se refere aos cristãos. Ele desce lá e logo de cara ele encontra um homem chamado por nome Enéas. Observe uma coisa, irmãos, que foi Pedro que encontrou agora um problema. Existem duas situações, dois tipos de situações. Primeiro, eu encontro algum problema e resolvo no nome de Jesus. Aqui está, Pedro encontra Enéas. E quando ele encontra Enéas, ele também refere a situação que Enéas está vivendo. Qual missionário? Ele está paralítico já há 8 anos. Ele está paralítico há 8 anos. Eu não sei qual é o grau da sua situação nesta noite. Eu não sei, no decorrer de todos esses anos, o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Mas eu quero te dizer, se você está paralítico no mundo espiritual, Jesus hoje tem um encontro com você. Sabe aquela frieza, sabe aquele desânimo, aquela tristeza, pensando em desistir? Deus está dizendo nessa noite, eu quero levantar você. Eu quero reanimar você. Eu quero ser o combustível na tua vida. Eu quero te levantar dessa situação. Talvez alguém está olhando para você e diz, nunca vai se levantar.
Talvez alguém passa por você e diz: já tem 5 anos, já tem 6 anos, a vida dele não muda, a vida dela não muda. Mas eu tenho uma notícia: há 8 anos Enéas está paralítico, mas Deus enviou Pedro até lá. Jesus enviou Pedro até lá. E quando ele chega lá, ele olha para a situação do homem. Ele não aponta o pecado dele, ele não aponta o defeito dele, mas ele chega e diz: Enéas, Jesus Cristo te cura hoje, arruma a tua cama. Aleluia. Ele diz assim: levanta e pega a tua cama. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu estou enviando hoje o anjo do céu para profetizar na tua vida e dizer: levanta desta situação, pega a tua cama. Hoje é noite de andar nessa sexta-feira. Oh, eu estou sentindo a glória de Jesus, eu estou sentindo a presença de Jesus nessa noite. Quem sabe você está olhando para essa situação e dizendo: missionário Jovan, eu já tentei, eu já lutei, eu já insisti e persisti e não dá certo. Mas eu tenho uma notícia para dizer: às vezes a tua tentativa não dá certo, mas Deus hoje está enviando uma providência do céu para a tua vida. Deus hoje está enviando a providência do céu para a tua vida. Olha para cá. Eu acho bonito quando ele chega até Enéas. Diga: por que, missionário? Diga mais forte: por que, missionário? Porque quando eu recebo o Espírito de Deus, eu não aguento ver ninguém caído. Não existe esse negócio. Eu recebo a presença e olho para o caído e profetizo na vida dele que ele vai continuar caído. Mentira. Quem tem a presença, usa ela para levantar quem está caído. Deus não deu a presença para o teu povo para matá-la, as pessoas. Deus deu a presença para levantar quem está caído e necessitado da presença. Olha para cá. Até chegar a esse ponto acontece algo, episódios, começando do capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Primeiro, em Atos 1 verso 4, diz assim: estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse da onde? De Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, que disse-lhe: de mim ouviste. Qual era a promessa? Ficai em Jerusalém, esperai o Espírito de Deus, que Ele a prometeu. Olha para cá, em Atos 1:8 vai dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e aos confins da terra. Olha para cá. Se Jesus disse para mim que eu devo ficar em Jerusalém e esperar a promessa que ele fez, qual? A do Espírito aos seus filhos. Olha para cá. E quando eu recebo o Espírito de Deus, algo muda. O que que muda? Eu vou ser testemunha de Jesus agora. Quem é testemunha de Jesus não mente. Quem é testemunho de Deus não faz as coisas erradas e diz que é cristão. Quem é testemunha de Deus sabe o que faz? O que é que Jesus fazia? Ele colocava a mão no cego, o cego enxergava. Ele dizia para o paralítico se levantar, ele se levantava. Ele disse em Marcos 16:15: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Quem recebe a presença de Jesus, ele prega, ele levanta o paralítico. Quem recebe a presença do Espírito não dá falso testemunho na igreja.
Nós estamos vendo brigas e brigas nas redes sociais. As pessoas que se titulam homem de Deus, o Espírito de Deus não causa intriga. O Espírito de Deus incomoda a treva. A luz anda com luz, treva anda com treva. E aonde a luz chega, a treva tem que respeitar. Ele recebe o Espírito de Deus em Atos 1. Ele recebe a promessa do Espírito Santo. Irmãos, e quem recebe esse Espírito, ele não anda como antes, ele não fala como antes, ele não tem atitude como antes. Quem recebe o Espírito tem mudança. Quem recebe o Espírito não vai andar mais no mesmo caminho que andava antes. Quem recebe o Espírito vai sair daquele boteco que andava antes. Quem recebe o Espírito vai largar aquela maconha que fumava antes. Quem recebe o Espírito vai largar aquela cocaína que cheirava antes. Quem recebe o Espírito vai largar aquela prostituição que usava antes. Quem recebe o Espírito não é mais prostituto. Quem recebe o Espírito não é mais drogado. Quem recebe o Espírito não é mais bebedor. Por quê? Porque o Espírito entrou na tua vida e tu serás conhecido como ex-bebedor, como ex-drogado, como ex-prostituto. Por quê? Porque recebeu o Espírito de Deus em tua vida. Olha para cá. Então em Atos 1 ele recebe. Atos 2, em Atos 1 Jesus na verdade manda esperar em Jerusalém. Em Atos 2 vai ser o recebimento do Espírito Santo. Agora olha para cá. Para receber o Espírito Santo, o avivamento que nós escutamos falar todos os dias na rede social, todo mundo falando em avivamento. Avivamento sem união não é avivamento. Avivamento sem que os obreiros e obreiras falem a mesma língua não é avivamento. Avivamento é estar todo mundo em um só propósito, falando a mesma língua e esperando do céu algo. Olha para cá, em Atos 2, versículo 4 diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe havia concedido que falasse. Peraí, quem está reunido com propósito, unido com a igreja, unido com o pastor, unido com os irmãos, ele vai receber o Espírito. Por quê? Porque estamos em concordância, esperando do Pai o avivamento. Avivamento não vem na discórdia, avivamento não vem na divisão, avivamento não vem quando nós falamos línguas diferentes, um xinga o irmão, um critica o outro. Não tem avivamento. Avivamento é para quem senta e fala a mesma língua. Avivamento é para quem está esperando a promessa vir do céu e ser cheio, 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 cheio da presença de Deus. Eles receberam a presença do Espírito. Por que, missionário? Porque eles estão reunidos, não estão divididos. Deus não opera em reino dividido. Se já pregaram para você assim, que tu vai ser cheio com raiva do irmão, mentira. Se já pregaram para você que tu vai ser cheio do Espírito Santo sem perdoar, mentira. Se já disseram para você, essas coisas estão mentindo. Tu só vai ser cheio e vai receber o avivamento se tu levar uma vida de união, santidade e santificação na presença do Senhor. Quer avivamento? Não se aparte da presença de Deus. Avivamento é para quem recebe a palavra. Avivamento é para quem obedece a palavra. Avivamento não é pular, não é falar em línguas estranhas. Avivamento é eu guardar a palavra no meu coração, assim como o salmista Davi disse: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem é avivado guarda a palavra no coração e foge do pecado. Em Atos 2 recebe. Agora observe, Atos 3. Eles vão vindo agora para o templo
orar. Eita Jesus. Tem gente que recebeu o Espírito, mas não vem para o templo. Eu não sei que Espírito é esse que eu recebi e não gosto de congregar. Eu não sei que Espírito é esse que eu recebi que eu não gosto de culto de ensino. Eu não sei que Espírito é esse que eu recebi que eu não gosto dos cultos de quinta-feira. Mas tem muita gente recebendo o Espírito do emocionalismo. Qual é? Eu venho na sexta, vou cheio, mas depois se esvazia. Quem recebe o Espírito não se aparta do templo. Quem recebe o Espírito tem hora para orar, tem hora para ler a Bíblia, tem hora para buscar. Tem muita gente se dizendo que é cheio do Espírito, mas não gosta de congregar. Eu vim pregar nessa noite. Olha para cá, eles recebem. Agora eles vão para o templo, a hora nona, que quer dizer às 3 horas. Eles estão indo para onde, igreja? Para o templo. Eu não sei que espírito é esse que me aparta do templo. Eu não sei que espírito é esse que me tira do círculo de oração. Eu não sei que espírito é esse que eu recebo que me tira do altar. Eu não sei que espírito é esse que eu recebo e me tira das coisas de Deus, que me tira de se envolver das coisas de Deus. Eu não entendo qual o espírito que este povo está recebendo, porque o espírito que Deus prometeu, ele faz unir, ele faz andar unânimos, unido, em concordância, um só propósito. O espírito que eu recebo me dá vontade de pregar. O espírito que eu recebo me dá vontade de cantar. O espírito que eu recebo me dá vontade de orar. O espírito que eu recebo me dá vontade de ler a Bíblia. O espírito que eu recebo me dá vontade de jejuar. Mas tem muita gente recebendo um espírito que eu não conheço. O espírito que tira da consagração, o espírito que tira da oração, o espírito que tira da leitura da palavra. Não é espírito, mas eu tenho uma notícia para falar. O que te tira do propósito de Deus não é espírito de Deus, é espírito diabólico, é espírito de demônios, porque Espírito Santo com letra maiúscula te coloca no propósito de Deus. Deus está na casa. Jesus está na casa. Chegou um ano, igreja, de a igreja receber da parte de Deus o verdadeiro Espírito. Fuja de falsas doutrinas, doutrinas de demônios, doutrinas que não tem nada a ver, doutrinas que tu pode cantar de qualquer jeito, doutrina que tu pode andar de qualquer jeito, doutrina que recebe que tu pode ceiar de qualquer jeito, doutrinas que dão que tu pode participar da ceia sem pedir perdão para o teu irmão. Fuja das doutrinas de demônio, porque elas podem te levar para o inferno. Mas receba a verdadeira doutrina. Perdoe o teu irmão para receber o perdão do céu. Um certo escritor diz que quando nós não sentimos fome por Deus, provavelmente nós estamos se alimentando da mesa do mundo. Um certo escritor também diz que a graça barata é a inimiga mortal da igreja. Que graça é essa, missionário? Eu me batismo sem se me arrepender. Eu ceio sem pedir perdão. Eu canto com ódio. Eu canto sem estar com o coração voltado para Deus. Mas eu vim dizer para a igreja nessa noite, Deus está querendo liberar para nós. O Espírito Santo, ele é sensível. Quando eu peco, eu caio de joelho. Quando eu falho, eu peço perdão. Quando eu erro, eu peço desculpa. Por quê? Porque o Espírito de Deus te traz para um propósito. Lá vai eles. Deus está mandando pregar. E quando eles vão, em Atos 3, na hora nona, 3 horas da tarde, ele está indo com um rapaz, chamado por nome João.
Olha para cá. Como é que eu recebi o Espírito e ando só com ímpio? Ah, missionário, mas a gente tem. A palavra que o pastor pregou na terça-feira, você viu a diferença? Uma coisa é você ir para o meio da roda dos escarnecedores para ele ouvir você pregar. Outra coisa é você ir para a roda dos escarnecedores para eles falar a respeito deles, só de pecado, só do que desagrada a Deus. Está errado. Jesus, quando senta com os pecadores, são os pecadores que têm que ouvir ele. Por quê? Porque eles têm que ouvir que o Jesus que eu sirvo ainda liberta pecador. Eles têm que ouvir que o que está dentro de mim ainda tira o vício da bebida. Eles têm que ouvir que o Deus que eu sirvo ainda liberta da droga. Eles têm que ouvir que o Deus que nós servimos, igreja, é um Deus que liberta, transforma, cura e levanta o caído. Quando eles chegam em Atos 3, a Bíblia vai dizer que havia um homem que ficava à porta do templo, da porta formosa. Olha para cá. Aquele paralítico, ele era carregado. Diga, carregado. Quem é carregado é limitado. Quando eu carrego alguém, eu coloco aonde eu quero colocar. Quando eu carrego alguém, eu levo para onde eu quiser, porque depende de mim. E quando alguém é dependente de outra pessoa, ela fica limitada. Mas eu vim nessa noite pregar. Chegou a noite de você quebrar esta limitação. Não vai ser mais carregado por pessoas. Deus vai te curar e você vai andar com as suas próprias pernas. Quando ele chega lá, o paralítico tinha o hábito. Qual hábito, missionário? De pedir esmola. Tem gente que está dentro da igreja e só está pedindo esmola. Que esmola é essa, missionário? Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro, eu preciso de dinheiro, eu preciso pagar as contas. Está pedindo esmola. Dinheiro é esmola. Agora quem pede o Espírito está pedindo a riqueza do céu. Quer ser rico nesta noite? Recebe o Espírito de Deus. Quer ser rico nesta noite? Recebe o Espírito de Deus. Para de pedir esmola. Peça a riqueza do céu. E a riqueza do céu é a presença do Espírito de Deus na sua vida. A riqueza da terra acaba. A riqueza da terra tem fim. Uma hora você está por cima, outra hora está por baixo. Uma hora você está cheio de dinheiro, uma hora você tem tudo, e daqui a pouco você não tem nada. Ah, eu vim pregar nessa noite, vou pregar para a glória de Deus. Eu vim pregar para você e dizer: recebe o ouro que vem do céu. Qual é? O Consolador, que na hora da angústia ele te consola, que na hora da luta ele está do teu lado, que na hora da dificuldade, quando os amigos te abandonam, ele está com você. Quando os amigos te rejeitam, ele está do teu lado. Eita, para de receber ouro terreno, recebe aí a presença do céu nesta noite, igreja. Quando ele chega naquele paralítico, o paralítico quer algo que eles não poderiam dar para ele, não por falta, porque eles não estavam interessados de dar dinheiro para quem precisa se levantar. Aonde ele estava, segundo a Bíblia, passava outros por ali. E esses outros que passavam, eles estavam entrando para o templo também para orar. Eu vim pregar, Jesus. Tem gente que vem para o templo orar, mas não tem ousadia para levantar caído. Tem gente que acha mais fácil dar esmola do que profetizar na vida de alguém. Tem gente que acha mais fácil dar um pacote de arroz, um pacote de feijão ou algum dinheiro do que dizer assim: Jesus te levanta hoje.
Tem gente que tem coragem para ajudar com obras terrenas, mas não tem coragem de profetizar na vida de alguém. Eu vim pregar nessa noite: não adianta dar ouro e nem prata para ninguém, se ela não receber a presença do Espírito Santo, que levanta quem está caído. Tem gente que tem vergonha de profetizar. Tem gente que tem vergonha de falar que Deus vai levantar o caído. Tem gente que prefere passar em um restaurante, comprar uma marmita e dizer Jesus te abençoe, e deixar a pessoa na mesma situação. Eu não estou anulando de ajudar o próximo. Ajude, dê a mão ao próximo, mas diga para ele: Jesus não quer te ver nesta situação. Mas diga para ele: Jesus não quer te ver na prática do pecado. Diga para ele: Jesus não quer te ver na droga. Diga para ele: Jesus não quer te ver na bebida. Diga para ele: Jesus não quer te ver você traindo teu marido, você traindo a sua esposa. Diga para ele que além da ajuda física, Deus quer liberar o Espírito do céu. Oh, aleluia! Eu vim aqui cheio da graça para dizer que Deus está querendo mudar vidas nesta noite. Deus quer mudar a tua trajetória, Deus quer mudar o teu caminho, mas Deus não muda caminho de quem não quer mudar. Deus não muda caminho de quem não está interessado de mudar. Deus não vai entrar na vida de quem não quer. Deus só vai entrar na vida de quem quer. Deus só vai liberar a presença para quem quer receber a presença. E se você quer receber a presença nessa noite, levanta a tua mão, porque Deus vai mudar a tua história para receber a presença. Eita! Quer o avivamento? Se converta, se arrependa dos seus pecados e siga o caminho de Cristo. Ei, ele chega e ele vai dizer para um homem: sabe por quê, irmãos? Quem é dependente dos outros fica onde quer, eu já disse. E uma coisa, quando eu estou em algum lugar que sou dependente daquilo, a minha visão nunca vai ser para cima, enquanto não chegar alguém para abrir a minha visão. Por que, missionário? Porque aquele homem estava acostumado a ficar só assim, ó. Olhava para um homem e olhava para as mãos. Todavia, ele está interessado na moeda. E quem está muito interessado na coisa da terra, ele não consegue olhar assim para receber algo do Espírito. Ele estava preso nas coisas terrenas. Diga comigo: preso às coisas terrenas. Ele estava preso nas coisas terrenas. Só que ele topou dois homens de Deus que surpreendeu ele. Diga comigo mais uma vez: ainda existe. Diga mais forte: ainda existe homens de Deus. Ainda existe mulheres de Deus. Olha para cá. Quando eles chegam, o homem está esperando a esmola. Só que quando ele chega, ele olha para o homem, e o que eles receberam não estava interessado de dar dinheiro para ele. Porque quando Jesus libera o Espírito, muda algo. O que muda? Eu não estou mais fixado em dinheiro. Eu estou focado em profetizar na vida de quem está caído. Eu estou focado de profetizar na vida daquele que está perdido, na vida daquele que está paralisado. E quando ele chega, ele diz assim: eu não tenho nem ouro, eu não tenho nem prata. E o que foi que eles receberam? O Espírito de Deus. E o que foi que ele disse para o paralítico? Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho. O que é que está saindo dentro de você? A presença? Ou dentro da sua boca, dos seus olhos, está saindo bem material? Riqueza, interesse humano, calçar bem, vestir bem. Qual está saindo dentro de você? Qual é o teu interesse nessa noite? Liberar a presença ou receber a riqueza da terra? Eu vim profetizar. E ele disse: nem ouro e nem prata nós temos, mas o que temos, o que está dentro de mim vai fazer alguém levantar. Levanta e anda.
Olha para cá, o homem se levantou e entrou para o templo. Já era para me ter chegado onde eu queria, mas só que Deus está mandando. Quem recebe o Espírito não vai sair para lá contando lá fora logo. Eu provo para você. Por quê, missionário? Porque quando ele recebe o Espírito, que ele levanta e anda, a primeira coisa, ele entra no templo para agradecer. Tem gente que recebe o milagre aqui e vai agradecer lá fora. Tem gente que recebe o milagre aqui, é como aqueles 10 que foram curados, só um volta para agradecer. Mas eu vim pregar: quem recebe a presença de Deus, primeiro agradece no templo. Primeiro ele dança no templo, ele salta no templo. E quem estava lá dentro olhou, não era aquele que estava lá fora. Todos que viram ele caído, teve que ver ele em pé dentro do templo. Olha para cá, você bem breve para chegar onde eu quero, bem breve mesmo. Aí Pedro está passeando por toda parte. Ele vê Enéas, que está ali em Lida. Ele profetiza também na vida de Lida, na vida de Enéas. Agora observe uma coisa, lá em Atos 3, ele descarta o ouro e a prata. Por quê? Porque o homem que estava paralítico queria dinheiro, e eles anularam ali, não tem nem ouro nem prata. Só que quando ele chega até Enéas, ele não diz para Enéas que não tem nem ouro nem prata. Por quê? Porque Enéas não estava interessado em ouro, Enéas não estava interessado em prata, mas Enéas estava interessado de sair da situação que ele estava vivendo. É por isso que quando Pedro chega, ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura hoje. Ninguém sabia o que estava passando na mente de Enéas, mas creio eu, com a mente de pregador, talvez ele estava dizendo: Deus, Jesus, eu quero me levantar, Jesus, eu quero voltar a andar, Jesus, eu quero ser diferente. Não precisou ele pedir nem ouro nem prata. Quando Pedro chega, diz: Enéas, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Levanta e anda. Pedro chegou dizendo para ele, mais uma vez: levanta e anda. Agora observe, Deus dá duas experiências para Pedro. Primeiro, ele levanta um homem que era coxo de nascença, Atos 3. Agora ele levanta outro homem que está há 8 anos paralítico, se coloca de pé. Ele se coloca de pé. Agora observe, diga comigo: este ano, diga mais forte, este ano eu viverei renovo no meu ministério. Não vou só profetizar na vida do caído. Diga mais forte: não vou só profetizar na vida do caído, mas Deus vai me usar para profetizar na vida de quem está morto. Olha para cá, levantou Enéas. Pedro agora está em Lida ainda. Lá em Jope, a Bíblia vai dizer que uma mulher chamada Tabita, por significado de Dorcas, vai morrer. Ela adoece e... Já observou como a doença chega na vida da pessoa? Primeiro, adoeceu, e depois tem 2 tipos que acontecem na vida do cristão. Ele começa adoecendo. E qual é a doença essa, missionário? Eu paro de orar, eu paro de ler a Bíblia, eu paro de jejuar. Está adoecendo, está sentindo aí a falta do remédio. Começa a se diminuir na oração, no jejum, na leitura, está adoecendo. E quando adoece de uma vez, a morte chega. E quando essa morte chega, agora só Jesus para levantar de novo. Tem gente que está em 2 instâncias aqui. Uma, está morrendo aos poucos. Segundo, já está morto e precisa reviver. Eu vim pregar nessa noite. Talvez não era o que você queria ouvir, mas para você receber algo do trono, você tem que, a sua alma tem que receber algo do céu. Olha para cá, Pedro está em Lida. 2 homens vai saber que Pedro está em Lida. Por quê? Porque através de Enéas, muitos se converteram em Lida. Muitos se converteram ao Senhor por causa de um homem que era paralítico e se levantou. Vou ter que falar isso aqui. Você está ouvindo a Bíblia dizer que Enéas pregou?
Não. Quem lê a Bíblia sabe. Não disse que Enéas pregou. Disse que quando olharam para Enéas, se converteram. Sabe o que significa isso? A situação que tu vivia, e quando você mudar de vida, as pessoas vão mudar de vida só olhando para o seu testemunho. O seu testemunho vai fazer pessoas se converter também. O seu testemunho vai fazer pessoas se arrepender também. Por quê? Porque muitos olharam para você e diziam assim: é caído. Muitos olharam para você e diziam: ixi, não tem mais jeito. Aí Jesus chega, muda a tua vida, muda a tua história, te coloca de pé. E quem não acreditava vai passar a acreditar e também querer servir o Deus que você serve. O testemunho é importante. O testemunho de Enéas fez pessoas se converter, mas tem testemunho de pessoas que faz pessoas desistir da chamada. O mesmo testemunho que faz gente se converter, o mau testemunho faz gente desistir. Muitos falsos testemunhos estão dados aí afora, e muitas pessoas não querem saber da crença por causa dos testemunhos falsos. Mas eu quero dizer, Deus ainda está trabalhando na terra. Deus ainda está trabalhando na vida de homens e mulheres de Deus. E o nosso testemunho vai impactar a cidade de Canaã dos Carajás. O nosso testemunho vai impactar o Brasil, o mundo. Deus ainda está levantando gente que está escondida, que não está sendo vista. Vão olhar para o teu testemunho e vão começar a divulgar o Deus que é na tua vida. Vai. Olha para cá, vou terminar. Eles vão correndo e chama e diz: vem sem demora, Pedro. Porque quando o milagre é grande, não para só em Canaã. O milagre estava em Lida. De Lida chegou a Jope. Ei, talvez você mudou de cidade, talvez você mudou de endereço, talvez a notícia é que você está caído, mas eu quero dizer, está chegando uma resposta lá. Está chegando uma resposta naquela cidade. Está chegando uma resposta naquele bairro. E a resposta é que Deus mudou a tua vida. O meu Deus está na casa. Eita, o teu testemunho vai se espalhar, mulher. O teu testemunho vai se espalhar, homem. Muitos irão se surpreender do que Deus fez na tua vida. Pedro vai. Só que o que me chama a atenção, que os dois homens que chamam Pedro não aparece o nome. Tem muita gente que Deus vai trazer para levantar, ou até mesmo para ajudar quem está caído. Olha para cá. Deus não só usa quem tem nome. Diga comigo: Deus não só usa quem tem nome. Sabe por quê, igreja? Sabe por quê? Que tem muita gente que tem nome, mas não levanta quem está caído. Tem muita gente que tem nome e não expulsa demônio. Eita, eu vou pregar nessa noite. Tem muita gente que tem nome, mas não usa o cajado de pastor. Como é, missionário? Deixa as ovelhas de qualquer jeito. Tem nome, mas não zela da igreja. Tem nome, mas não faz o papel. O nome todo mundo pode ter, mas a responsabilidade do cargo não é para qualquer um. Eu vim pregar nessa noite. Os dois homens vão, não aparece o nome, mas ele foi uma ponte, um canal de bênção para levar Pedro até lá. Quando Pedro chega em Lida, quando Pedro chega, em Jope, ele não vai parar para bater papo com ninguém. Ele não vai parar para conversar com ninguém. Por quê? Ele está indo atender alguém que está morto. Ele está indo fazer um trabalho para o Senhor. E quem trabalha para o Senhor não tem tempo de fofocar. Quem trabalha para o Senhor não tem tempo de estar falando do irmão. Quem está trabalhando para o Senhor não tem tempo de estar falando mal do teu próximo. Quem está trabalhando para o Senhor não troca de trabalhar para Ele para estar trabalhando para o mundo. Eu vou pregar nessa noite. Quando Pedro chega lá, ele sobe para o quarto. Por quê? Porque quando a mulher morre, eu já preguei isso aqui, ela morre fora do quarto.
Ela não morre no lugar dela de intimidade. Só que, porém, quando ela morre, tem alguém para levar ela para o quarto de cima. Deixa eu perguntar algo para você nessa noite. Ainda está muito forte. Com quem você está andando? Quem está sendo as suas amizades? Quem está sendo os seus colegas? Amizade de verdade olha para a tua situação, vê tu caído, vê tu morto, aí pega você e diz assim: vamos para a igreja, vamos para o lugar de intimidade. Qual está sendo a sua amizade? Está te deixando fora do lugar de intimidade por causa que você entrou nessa dificuldade? Aqui dá para ver na vida de Dorcas que ela tinha alguém que gostava dela, meu pastor. Por que, missionário? Porque quando ela morre, ainda que eles não puderam profetizar para ela voltar a viver, eles pegam ela e colocam ela no lugar que ela tinha intimidade. Tem gente que só diz que é teu amigo no momento que a tua vida está boa. Tem gente que diz para você que é tua amiga quando tua vida está boa. Quer conhecer o amigo? Quer conhecer a amizade? Deixa tu entrar em dificuldade da tua vida. Você vai conhecer os amigos nessa hora que chega para você e pega na tua mão: vamos para a igreja, não desista. Tem muita amizade aí fora que quando tu começa a desanimar na fé, diga: larga a mão, sai da igreja, procura outro lugar. Não é amizade. Amizade de verdade olha para o teu fracasso, para a tua derrota, pega na tua mão e diz: não larga a igreja, missionário. Não larga a igreja, missionária. Não larga a igreja, pastor. Não larga a igreja, orbeiro. Por quê? Porque foi lá que eu vi Deus usando você na intimidade. Terminei. Pedro chega, e quando ele chega, para finalizar, ele primeiro dobra o joelho, porque quem tem intimidade para levantar alguém tem que ter intimidade primeiro com Deus, não é com pessoas. Eu vim pregar nessa noite. Tem gente que tem intimidade com pessoas, mas não tem intimidade com Deus. Tem gente que conhece o colega bem, conhece o amigo bem, conhece a vida do amigo, conhece a vida do colega, mas não conhece a vida de Jesus. Eu vim pregar nessa noite. Tem muita gente que conhece o vizinho bem, conhece o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, mas não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus, quem tem intimidade com Jesus, ele chega no ambiente, dobra o joelho e diz: hoje é a noite de gente se levantar nesse ambiente. Ele chega, dobra o joelho, ora ao Senhor, ele se volta para o corpo e diz: Tabita, se levanta. Olha para cá. Ela não se levantou, ela ressuscitou. Olha para cá. Quando é levantar, levantar é como o Senhor diz lá em Jeremias capítulo 18. Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro. Ele se pôs de pé, pronto para ir. Essa mulher, quando diz levanta, Tabita, ela não levantou, ela ressuscitou. Tem muita gente que Deus já deu a ordem: levanta, mas ainda aceita ficar sentado. Eu vou provar na Bíblia. Ele diz levanta, ela ressuscitou, mas não levantou. Agora olha para cá. Porque o que eu sou incapaz de fazer, aonde a minha mão não alcança, Deus faz. O que foi? Ressuscitar. Quando ela ressuscita, que ela senta, ele não aceita a situação. Tu estava morta, Dorcas, tu sentou, mas Deus mandou eu dizer para você: levanta. Se coloca de pé, igreja. Levanta. Levanta, levanta, levanta. E sabe o que me chama a atenção? Que alguns levaram ela morta para dentro do quarto, pastor. Só que Pedro manda chamar agora. A morta que vir caída no chão do lado de fora do quarto, teve que vir e olhar para ela em pé, dentro do lugar de intimidade. Eu vou pregar para você. Deus está mandando dizer: não é a hora de morrer, não é a hora de parar, não é a hora de desistir. Talvez você está dizendo: eu quero morrer, eu quero parar, não aguento mais a dificuldade. Você não vai morrer antes que a promessa de Deus se cumpra na tua vida. Amém? Amém? Vem aqui à frente para nós orarmos, para nós finalizarmos, para a glória de Deus.